responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Porque Deus, Ele sempre vai se mover em cima da expectativa que você tem. Se a sua expectativa está baixa demais, Deus não pode te alcançar em nada. Mas se você chega aqui e você levanta a sua fé, e você coloca expectativa bem alta, Deus, Ele também vai te alcançar no nível que você coloca. Porque expectativa é uma obra, é uma manifestação da fé. Amém? E antes de nós começarmos, eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor e reconhecesse a sua presença. A presença de Deus, queridos, Ele não está disponível apenas quando nós cantamos. Mas a presença de Deus, acima de tudo, Ele está dentro de nós. Senhor, nós consagramos esse tempo diante do Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o seu nome. Porque tu és o único que é digno de receber honra, glória, força, adoração, poder. A nossa adoração, a nossa força, a nossa atenção é tua, Senhor. Porque tu és o Senhor da nossa vida. Nós reconhecemos a ti como o único Senhor. E nós declaramos que o nosso coração está aberto para ouvir as tuas palavras. Senhor, nós queremos te obedecer em tudo. Queremos te servir com tudo aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos. Porque você deu tudo por nós. E nada mais digno e honroso a ti do que darmos tudo aquilo que somos e temos para ti também. Obrigada pelo teu Espírito, ministrando a cada coração, individualmente, mas também ministrando coletivamente nesse lugar hoje pela manhã. E nós te agradecemos pela unção que nos coloca em movimento, que nos corrige, que nos edifica, que nos consola, que nos fortalece, que traz e imprime na nossa mente e no nosso coração a marca do teu caráter, a marca da tua verdade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, você diz assim comigo, diga: eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus colocou algo no meu coração e eu queria que você atentasse. Porque isso é um princípio básico de onde toda a nossa vida espiritual deve estar alicerçada. A presença de Deus. Tudo o que aconteceu, tudo o que Jesus fez, todas as coisas que eram feitas no Velho Testamento, de sacrifícios, de arca, de templo, de tabernáculo, tudo era voltado para que a presença de Deus pudesse se manifestar. Uma das promessas do Senhor é que Deus não estava satisfeito em manter-se ou manter a sua presença dentro de uma caixa de madeira. E Deus diz que chegaria o tempo onde Ele estaria em nós, estaria no nosso meio, que todos os conheceriam, todos aqueles que invocassem o seu nome. E sabe, queridos, esse tempo chegou.
aonde nós não estamos mais indo a um lugar físico para encontrar a presença de Deus, porque ela mesma habita dentro de nós. E essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Deus mesmo, através do seu Espírito, habitando dentro de nós. Sabe o que é que nos difere de outras religiões? A presença. O que nos difere, eu não quero aqui menosprezar e entrar na questão de religião A, B, C, D, mas o que nos difere, o que difere de todas as outras, é que por mais que exista invocação de espíritos, rituais, eles não têm a presença manifesta. Mas nós temos. Nós temos. Que coisa preciosa nós temos. Que coisa maravilhosa é saber que Deus escolheu um lugar para se manifestar. E esse lugar não é mais um lugar físico. É um lugar, quando eu digo um lugar físico, uma casa ou uma caixa. Mas agora, o nosso próprio corpo, nosso espírito é o seu templo. Nós somos o tabernáculo de Deus, aonde a sua própria presença habita. Meu Deus do céu, você já imaginou que todas aquelas pessoas do Velho Testamento faziam coisas, ofereciam sacrifícios, mas a Bíblia diz que eles só podiam contemplar de longe. De longe. Eles não podiam se aproximar. E não era porque Deus não queria aproximação. É porque Deus, quando dizia mantenha distância, era para preservar a própria vida do homem, porque o homem era pecado. Tinha a natureza do pecado. E Deus, querido, na sua natureza, Ele é santo. Ele é santo. Quando Deus dizia de longe, Deus estava dizendo, olha, você vai ter apenas um vislumbre, porque você, a sua condição espiritual, não permite que você me conheça como eu gostaria que você me conhecesse. Mas chegará o dia que essa condição vai acabar. Que essa condição não vai ser mais empecilho. Que a parede de inimizade, como a Bíblia diz, que era entre Deus e os homens, seria destruída. Essa parede se chama pecado. E o sangue de Jesus destruiu essa parede. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus abriu um acesso. Sabe, queridos, onde não havia caminho. Aonde não havia lugar. Sabe, era como se a presença de Deus fosse uma ilha isolada, cercada por tantas coisas, por pedras, por rochedos, por arrecifes, por tantas coisas que impedia que nós chegássemos a Ele. Mas o sangue de Jesus construiu uma ponte, uma estrada, para que nós pudéssemos passar e chegar até aquele lugar de plenitude. A presença de Deus é o lugar da nossa plenitude. É onde Deus se manifesta com tudo aquilo que nós precisamos. Nós buscamos satisfação em tantas coisas, em tantos lugares. Existem pessoas que se drogam para poder ter uma experiência onde ela vai viver uma sensação que ela nunca viveu. Eu quero te dizer, com todo respeito, mas só para pegar esse gancho, queridos, a manifestação da presença de Deus sobre nós é a melhor droga que você pode ter. Porque ela não apenas faz você ter altas viagens, como também faz você ter experiências tão doidas, que vai fazer com que você, quando está ali, não seja danificado no seu corpo, mas seja fortalecido, robustecido, edificado, consolado, seja ministrado em cada uma das necessidades que você tem. Nós cantamos hoje, tua presença é o céu para mim. E a pergunta é, será que realmente você está desfrutando desse tesouro que está dentro de você?
Será que realmente nós estamos, e eu me incluo também, desfrutando como no nível de intensidade do valor que isso tem? Nós estamos desfrutando disso na nossa vida. O que Jesus fez foi para nos dar acesso novamente a essa presença. E será que nós estamos vivendo à altura desse sacrifício? Porque Ele não pagou um preço barato para você ter uma coisa qualquer. Ele pagou um alto preço para você ter a coisa mais preciosa que você poderia ter. E que era a coisa também mais preciosa que Ele tinha. E que Ele abriu mão para construir um acesso para você. Para que você tivesse esse acesso. A presença do Senhor. Na presença do Senhor, a Bíblia fala a fartura, a plenitude de alegria. Na presença do Senhor existe paz, na presença do Senhor existe força, na presença do Senhor existe cura, na presença do Senhor existe consolo, na presença do Senhor existe direção, na presença do Senhor existe refrigério. E nós achamos que, por termos levantado a mão e estarmos dentro da igreja, nós estamos desfrutando da presença do Senhor. Mas é possível você ter levantado a mão e estar sentado nessa cadeira e você não está desfrutando dela. Porque a presença do Senhor se manifesta mediante uma ação e uma consciência que nós liberamos. E é sobre isso que eu quero falar. Que quando nós acionamos ou reconhecemos essa presença, queridos, nós vamos desfrutar coisas que nós não estamos desfrutando ainda. Porque nós estamos ainda vivendo como religiosos. Tendo uma vida no domingo, mas uma vida completamente diferente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E essa parede de religiosidade, esse sofisma, esse engano precisa cair por terra. Mas não vai cair por terra mediante a minha oração por você, mas é mediante um posicionamento seu de não se isolar novamente de uma presença que foi liberada para que você desfrute dela não apenas no domingo, mas todos os dias da sua vida. Todos os dias. Todos os momentos, em todo lugar, em todo tempo. A gente tem essa consciência religiosa que Deus só pode se manifestar se nós estivermos num ambiente sagrado. Não existe ambiente mais sagrado do que você mesmo. E onde você chega, Deus chegou com você. Começa a desenvolver essa consciência. Onde eu chego, Deus chega. Porque Deus não fica subindo e descendo, porque, eu falhei, Deus subiu. Agora eu me arrependi, Deus desceu. Deus está em você, através da presença do Espírito Santo, independente se você está andando certo ou se você está andando errado. Algumas pessoas acham que quando peca o Espírito sai, o Espírito Santo sai. Querido, se o Espírito Santo saísse de você quando você peca, era impossível trazer você para o arrependimento. Porque a consciência que está sendo formada dentro de você, que te conduz de volta a Deus. É Ele que faz as pazes. É Ele que ministra palavras ao teu coração, dizendo, ei, não corre para longe, corre para perto, porque Ele está de braços abertos para te receber. E Jesus disse, eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o outro, porque as pessoas estavam tão atemorizadas, vou usar agora bem nordestino, bem aperreadas, meu amigo. Porque Jesus estava anunciando que estava indo. Pessoas tinham deixado a vida delas para seguir Jesus e agora, pouco tempo depois, Jesus diz, estou indo embora. Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Senhor, para onde nós vamos? Só você nos ministra e nos supre. Nós encontramos em você vida e agora você diz que vai nos deixar. E Jesus diz, ei, não se turbe o vosso coração. Não se atemorize.
Ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Ele não disse, eu vou enviar uma pessoa. Ele disse, eu vou enviar outro. Outro significa na mesma condição que eu. O Espírito Santo é Jesus, só que agora dentro de você. Porque na época que Jesus andou aqui na terra, ele só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Ele não podia estar em todos os lugares. Mas ele disse, olha, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Aquelas pessoas não estavam gostando muito dessa notícia, mas ele disse, olha, é melhor que eu vá. Porque se eu for... eu vou poder enviar um para estar agora em todos. Em todos e em todo lugar. E em todo lugar onde o meu nome foi invocado. Eu estarei através dele. Ele não nos deixou sós. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou muito bem acompanhados, muito bem guardados, muito bem protegidos, muito bem aconselhados, porque Ele é o outro, igual àquele que um dia andou aqui na terra. A presença em nós. E a presença em nós não é um arrepio. E às vezes a gente acha que Deus só está presente quando nós sentimos, quando nós choramos, quando nós nos arrepiamos. Querido, o sentimento vai ter momentos que vai estar, mas tem hora que ele não vai estar. Isso não muda Deus, porque Deus é o que a palavra diz que Ele é. Aleluia. Eu não vou abrir, mas Gênesis 17:1, você não precisa abrir lá. Deus se apresenta a Abraão e faz a promessa de que ele viria a ser pai de nações. Mas quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz uma coisa e ele dá uma instrução interessante a Abraão. Ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa semana eu li isso. Rapaz, isso explodiu dentro de mim. Anda na minha presença e ser perfeito. E na hora eu questionei, eu disse, rapaz, como é que pode? A gente não tem como ser perfeito. Nós não somos perfeitos, porque temos coisas na nossa vida que precisam ainda ser trabalhadas. Mesmo hoje, na condição que nós estamos de nascidos de novo. Como é que Deus disse para Abraão, que nem tinha o Espírito Santo dentro dele, para andar na presença dele e ser perfeito? Na realidade, queridos, sabe o que é, em outras palavras, o que Deus está dizendo? Aí eu fui olhar, fui pesquisar, fui ler outras versões, fui ver as palavras no original. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão assim: Abraão, anda consciente da minha presença, e tu serás amadurecido. Tu serás aperfeiçoado. E aperfeiçoamento implica um processo. Então isso significa que quando nós andamos conscientes da presença do Senhor, essa presença vai nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós estamos conscientes de alguém mais além de nós. Você já parou para prestar atenção que na maioria das vezes nós estamos vivendo a nossa vida consciente apenas do que nós queremos, do que nós precisamos, do que nós desejamos, do que nós queremos fazer, do que nós queremos ter, aonde nós queremos ir? O amanhã vai chegar, e quando você acordar amanhã, você vai se levantar, ou talvez nem precisa chegar o amanhã para você sair daqui já o quê? Consciente. Eu quero isso, eu estou assim, eu estou assado, eu. Nós andamos muito conscientes de nós mesmos. E a consciência das nossas necessidades, dos nossos quereres, vamos colocar assim, das nossas vontades,
determina as ações que nós vamos ter. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Aquilo que eu quero, por exemplo, eu quero comprar algo. Se eu quero comprar algo, então isso já vai determinar qual vai ser o meu procedimento. Eu tenho que pensar onde tem aquele algo. Eu tenho que pensar qual o caminho que eu vou tomar para chegar naquele algo que eu quero comprar. A consciência de quem você está liberando dentro de você vai determinar as decisões, as posições, a força e o lugar que você chega. As atitudes que você toma. Por isso Deus está dizendo para Abraão: ei, não anda consciente da tua incapacidade, da tua velhice, da tua limitação. Ande consciente de mim, porque eu sou El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. E eu vou ser aquele que vai produzir em você semente que vai fazer com que a promessa se cumpra. E você será chamado pai de nações. Leia o texto depois. O problema é que nós andamos conscientes demais de nós mesmos. E essa consciência que nós temos de nós mesmos, ou nos leva muito para baixo, ou vai nos levar para um lugar, quando eu digo para cima, não é para perto de Deus, não. É dentro de um patamar de loucura, de ignorância, de soberba, que vai nos desviar igualmente para baixo. Mas quando a gente começa a pensar sobre aquele que está dentro de nós, nós vamos começar a ter a influência daquela pessoa sobre as nossas decisões, o nosso querer, a nossa vontade, aonde ir, o que comprar, como fazer, como ser. Porque nós teremos o conselho, teremos a consciência de alguém que fala conosco 24 horas por dia. Um dia, uma aluna minha chegou para mim e disse, na época eu estava dando aula, disse: professora, você fala tanto, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E ela disse: Deus não fala comigo. Eu disse: querida, Deus fala conosco 24 horas por dia. O problema é que nós não ouvimos. Quando eu falo Deus fala conosco 24 horas por dia, não é uma voz do céu, do além, que diz: ô filho meu. Não é disso que eu estou falando. O falar, às vezes, nem sempre é uma voz articulada de palavras. O falar, às vezes, é uma impressão. Rapaz, eu tenho uma impressão que eu preciso ir por aqui hoje. Eu tenho uma impressão que eu preciso falar aquilo para aquela pessoa. Isso é falar. Porque você está recebendo comunicações no teu espírito que às vezes não são traduzidas em palavras articuladas como nós falamos, mas tem um sentimento envolvido naquela instrução. Tem uma direção envolvida naquela instrução. Vocês estão comigo? Deus fala. Deus fala. Agora, às vezes, nós desconsideramos tanto esse falar, que estamos passando por cima, porque estamos tão conscientes da nossa própria condição, que desprezamos o falar de Deus. Tanto numa coisa tão simples, como em coisas tão sérias. Eu podia falar, amados, Deus não tem prazer em fazer com que você passe por situações que causem danos na sua vida. Todas as situações que causam danos na nossa vida, com certeza, Deus avisou antes. Pastora, Deus não me avisou não, eu não ouvi. São duas coisas diferentes aí. O fato de você ouvir não quer dizer que Ele não tenha avisado. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o prudente, ele vê o mal. Ele vê. E diz, o prudente vê o mal
e se esconde, se protege. Mas os simples, os desligados, os tolos, passam adiante e sofrem a pena, sofrem o dano. Então isso me mostra que Deus mostra. Que Deus revela. Diz que não acontece nada aqui sem que Deus não revele aos seus santos. Então, peraí, por que a gente está passando por tanta coisa e sendo pego de surpresa? Será que Deus deixou de comunicar-se ou será que a gente deixou de ouvir? Porque ouvir, querido, não é com esses ouvidos aqui, como você está me ouvindo. Eu sei que você pode ouvir uma direção com esses ouvidos. O que você está ouvindo agora é a palavra, é Deus falando com você. Você está ouvindo com esses ouvidos. Mas não é assim nas 24 horas do seu dia. Deus fala no seu espírito. No seu homem interior. Aqui. Por que vocês colocam a mão aqui quando fala que Deus fala aqui? Onde é que está o nosso cérebro, o nosso lugar pensante? Aqui. Onde é que está o nosso coração físico? Aqui. E o coração espiritual está aqui. Jesus diz em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, diz que ele se levantou no dia da festa e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então não é da razão, é do Espírito. Ele diz do ventre, do centro do homem interior. Às vezes tem coisas que você percebe aqui dentro de você e você diz: que coisa estranha, eu estou com uma impressão aqui. Pode prestar atenção que você já coloca a mão aqui. É porque existe o outro, como Jesus, que está acendendo a lâmpada, a tua lâmpada, que é o teu espírito, com palavras que vão produzir livramento, libertação, cura, consolo, direção. Mas às vezes a gente está tão consciente de nós mesmos que a gente não está considerando essas palavras, essas impressões. Como eu falei, em coisas simples e em coisas sérias. Eu já citei aqui em outros tempos de uma experiência que eu passei quando meu pai ainda era vivo. Nós estávamos vivendo, eu estava no período de férias escolar. E eu queria demais ir para a fazenda. Nós tínhamos uma herdade. E nesse lugar, era o lugar onde a gente se refugiava. Eu virava um bicho selvagem. Solta na buraqueira, meu amigo. Ficava no meio de vaca, de cavalo, de ovelha. Amava que quando chegava o período das férias. E quando chegou o período das férias, meu pai, eu comecei a colocar pressão para a gente viajar para a fazenda. E ele tinha ainda algumas coisas para resolver, para fazer. E eu, vamos, ele, calma. Nessa viagem, ele tinha um caminhão, como é que chama caminhão caçamba? Aquele que... Váscula, pronto, um caminhão váscula. Pega aí, viu, Natália, uma palavra aí. E ele ia levar esse caminhão para a fazenda e ainda ia com um trator que ele tinha comprado em cima desse caminhão. Que ele também tinha comprado e íamos levar para a fazenda. Em outras palavras, nós tínhamos uma viagem longa, que eram 6 horas de distância, demorada, e com extrema carga, muito peso. O caminhão estava muito pesado, então não podia desenvolver velocidade muito rápida. Então ele estava organizando as coisas para a gente poder viajar e levar esse equipamento para a fazenda. E tinha que ajeitar uma coisa, aí, não, a gente vai depois de amanhã. Aí passaram 2 dias, não dá para ir hoje porque temos que resolver. E eu estava já, vamos, senão minhas férias acabam, eu não vou aproveitar. E botei pressão. Mas sabe, todas as vezes que eu dizia, vamos viajar, vamos, vinha um freio aqui dentro. E sabe, esse é o problema, quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente não considera
as sinalizações que Deus coloca dentro de nós. Porque a sinalização da carne e da alma é forte, meu amigo. É gritante. Mas a do Espírito é mansa. Que se você não tiver sensível e considerando, você pode perder aquela direção. E eu lembro que toda vez que eu falava, vamos, olha, bora, tal, não sei o quê, vinha um freio dentro de mim. E eu coloquei tanta pressão para a gente ir logo, que ele tinha ainda que fazer não sei o que no caminhão, uma revisão, e ele disse, não, então quando chegar lá, eu faço lá. E viajamos. Com 3 horas de viagem, nós sofremos um acidente. Que glória a Deus, não houve dano de nenhuma vida. Porque Deus literalmente proveu um livramento. Um big de um livramento. Porque nós estávamos passando dentro de uma ponte, em cima de uma ponte. E nessa estrada para a fazenda, às vezes tinham lugares que eram pontes bem estreitas. Que não tinha espaço para passar 2 carros. Então, o que era que acontecia? Geralmente, o carro que primeiro entrasse na ponte, o de lá esperava. Para quando o outro passasse, ele então passar. Nós vínhamos no caminhão pesado. E em contrapartida, do outro lado, vindo em nossa direção, vinha um caminhão menor, com uma carroceria de madeira, com pelo menos umas 30 pessoas em cima dessa carroceria. Porque eram pessoas que estavam vindo da cidade, da feira, tinham ido vender suas coisas e agora estavam voltando para casa. Quando nós entramos na ponte, era um rapaz muito jovem que estava dirigindo. Ele achou que se ele acelerasse, podia sinalizar, entrar mais rápido. A questão é que nenhum dos dois deu tempo de parar. Nem nós, nem o rapaz. Então, um caminhão para um caminhão menor, já não seria compatível 2 carros menores passar, imagina 2 carros grandes. Então, eu só fechei os olhos e gritei, Jesus! E veio aquele impacto e disse, pronto, por nosso caminhão ser mais pesado, o nosso caminhão deve ter empurrado os outros para baixo e caído da ponte. E para nossa surpresa, queridos, todo mundo desceu para olhar, porque ninguém acreditou como o caminhão passou e como o outro caminhão passou também. O dano que houve foi dano material, porque quebrou um lado da carroceria do outro caminhão e uma ripa da carroceria do outro caminhão entrou no radiador do caminhão nosso. E isso significou o quê? Que nós tínhamos agora que parar de tempos em tempos e encher o radiador do caminhão até chegarmos numa cidade, para deixarmos o caminhão lá e continuarmos viagem. E quando nós chegamos, finalmente, depois de mais de 10 horas, uma viagem de 6, tomamos mais de 10, chegamos e assim que chegamos na fazenda, recebemos uma ligação de casa dizendo que era para voltar porque tinha havido um problema com meu avô. Por que eu estou falando isso? Porque nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes, por estarmos tão conscientes das nossas necessidades e do nosso querer, nós estamos queimando a consciência da presença que está dentro de nós, nos alertando e nos sinalizando de coisas. E queridos, deixa eu te dizer, você não tem o pastor 24 horas do dia falando no seu ouvido o que você deve fazer e o que você não deve. E nem é para ser assim. Existem pastores que deixam o povo dependente deles, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça a tal ponto de você ouvir o guia mais seguro que você tem, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai te guiar em linha com a palavra de Deus.
em linha com a palavra. Então Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Anda consciente de quem eu sou. E você vai perceber que essa presença vai te conduzir, vai te sinalizar. E por causa disso, você vai provar e viver de todas as promessas que eu tenho para você. Abra sua Bíblia. No Salmo 32. Tá tudo bem aí, Fábio? Salmo 32, quem encontrou? Versículo 8 diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha só que coisa maravilhosa Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo: ei, você não está solto no caminho. Quando você considera a presença de Deus, Deus diz: instruir-te-ei. Eu vou te instruir. Quantas vezes a gente diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver esse problema. Deus está dizendo: eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob, não é sobre, é sob ou debaixo das minhas vistas, eu te darei conselho. Olha que coisa maravilhosa. Amor, vem cá. Fica aqui embaixo. Fecha o casaco para ninguém ver que seu cinto está diferente do seu sapato. Nós estamos, às vezes, ligados a tempo e a espaço. Deus não nos deu capacidade de ter visão de raio-x como super-homem, para vermos através das paredes. Deus não nos deu essa capacidade de vermos o amanhã, vamos dizer assim. Mas existem decisões que você toma hoje, que pode determinar e mudar o rumo do seu amanhã. Só que você não tem como saber o resultado dessa decisão. Concorda comigo? Talvez, se nós tivéssemos essa capacidade de vermos o que aconteceria como um vídeo. Peraí, deixa eu adiantar aqui para ver o que é que acontece se eu tomar essa decisão. Ninguém erraria. Agora, por que erramos? Deixa eu te dizer. Porque, pastor, eu não tenho capacidade de ver, como você mesmo acabou de dizer. É verdade. Você não tem. Mas Deus tem. E a palavra está dizendo: aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem como fazer, aquilo que você não sabe como fazer, aquilo que você não vê, o que seria, eu vejo. Vamos dizer que eu sou Deus, eu vejo. E o que é que ele está dizendo? Quando você se coloca na condição de estar consciente da presença, ele está dizendo: Senhor, como é que eu faço isso? E Deus diz: sob, debaixo da minha vista. Filho, eu estou te vendo. Eu vejo onde é que você está. E vejo onde você precisa chegar. Então, filho, olha, você vai tomar essa decisão. E você vai fazer isso, e isso, e isso. E quando você tomar essa decisão, aquilo que eu tenho para você nessa área vai acontecer. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Senta, querido. Eu não posso instruir quem não está debaixo dos meus olhos. Eu não posso instruir quem toma decisão por si mesmo. Porque muitas pessoas acham que Deus é Deus. E por Deus ser Deus, e Ele é, eu não estou dizendo que Ele não é.
Mas muitas vezes as pessoas colocam a soberania de Deus num nível de fatalidade. Se Deus quiser, acontece. Querido, se fosse assim, não existia mais ninguém na face da terra que não fosse salvo. Se Deus quer e obrigaria você a fazer, mesmo contra a sua vontade, Deus iria fazer com que você fosse dizimista e ofertante. Você precisa entender que existem sim ações da soberania de Deus, mas no que diz respeito a nós, homem, decisões, Deus trabalha de acordo, Deus respeita a sua decisão, porque Ele não fez de você robô, nem marionete nas mãos dEle para ficar brincando com você. Você decidiu, você arca com suas decisões. Agora, as decisões que você toma, guiado por Deus, debaixo da instrução do Senhor, querido, Deus vai fazer com que tudo aquilo que Ele disse para você fazer, Ele se responsabilizará por você, Ele ajudará você, Ele fortalecerá você, para que você se mantenha firme até o cumprimento daquilo que Ele disse. Agora, quando você obedece da sua cabeça, você está por sua conta. Você paga a conta. Quando você faz o que Deus diz, Deus paga a conta. Deus não pode instruir quem não está debaixo das suas vistas. O que foi que aconteceu? O maior perrengue com Israel era o quê? Pressão vinha, aí o povo se arrependia e corria para Deus. Aí Deus começava a instruir. Deus começava a dar direções. Deus começava a dizer, olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Só que quando eles estavam já no bem bom, já tinham vencido os inimigos, já estavam prosperando, já estavam em cima da carne seca, como a gente diz. Aí eles se achavam sabidos demais. Para dizer, tá bom, ok, não preciso mais não. Aí seguiam as suas próprias inclinações. Caíam no buraco de novo. E a vida deles era uma vida de altos e baixos. Assim como é a vida de muitos cristãos. Uma hora está na vitória. Outra hora está na derrota. Uma hora está no espírito. Outra hora está nas emoções. Uma hora está na carne. Outra hora está... Glória a Deus, aleluia, vem diabo que eu vou te quebrar todinho. Deus não nos projetou para vivermos assim. Deus nos projetou, queridos, para seguirmos as suas instruções, e as instruções de Deus sempre vai nos conduzir, não é a caminhos, vamos dizer assim, sem problema, porque isso não existe. Mas que se nós estivermos seguindo a instrução da palavra, mesmo quando os problemas chegarem, Deus vai te instruir como administrar aquele problema, quando resolver aquele problema, como fazer naquele problema. Por quê? Porque em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Mas não é declarando, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, e andando pela cabeça própria. Olha só que coisa, o que é que ele diz depois? Não fechou não, né? Ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Versículo 9, ele diz, não sejais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, ei, não seja. Olha, não sou eu que estou dizendo não, viu? É a palavra. É a palavra que está dizendo agora, para que você não seja isso aqui, olha. Não seja, diga não seja. Diga eu não sou. Não sou o quê, pastora? Como o cavalo ou a mula. Sabe por que ele está falando sobre cavalo e mula? Porque pensa num bicho teimoso. Pense quando a mula empanca, meu amigo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Deus está dizendo, ei, me permita usar essa expressão, deixa de ser cabeçudo. Não seja como o cavalo ou a mula. E como é que o cavalo e a mula fazem? Sem entendimento. Os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra maneira, não obedecem. Sabe, existem pessoas que dizem assim, para que isso? Para que esse controle? Para que essa ordem?
Para que essa instrução? Porque senão tu não obedece. Porque para quem está se comportando como cavalo e mula, tem que ter cabresto. Um amém. Alguém dá mais? Alguém dá misericórdia? Alguém dá um ai de mim? E sabe por quê? Quando você tem que ter normas e coisas imputadas sobre você, é porque você é teimoso ou teimosa como uma mula. Porque para alguém que tem um coração ensinável, submisso, a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como um vento, querido. O vento simplesmente obedece. E se tiver algo que resiste, ele simplesmente contorna, mas não vai parar. Agora, o que é que você quer ser? Você quer ser como um cavalo ou você quer ser como o vento? Porque não existe nada que pare o vento. Aquele que é como o vento, ele considera a presença. E ele se submete. O que é como o cavalo. Pastora, você está me ofendendo. Eu não estou dizendo seu nome. Agora, se você está se ofendendo, aí é outra história. Aí é porque a mensagem está indo direcionada no lugar certo. Aí é problema seu. Deus fala, mas não quero. Vá por ali. Ah, mas é longe. É o melhor caminho. Ah, não. Eu prefiro ir por ali. Cuidado com isso. Nada a ver. Mula. Mula. Sabe o que é que vai acontecer? A habilidade de você ser instruído sob as vistas dos olhos dele. Você está se afastando. E você está seguindo a sua próprio trilho. Só que cego. Porque você perdeu a capacidade de perceber o que aquela consequência, o que aquela ação vai ter como consequência na sua vida. Tudo por causa de quê? De não considerar a presença. Aí, não precisa abrir rapidinho, Provérbios no capítulo 5, só para quem está anotando. Capítulo 3, desculpa. Provérbios 3. Você está aprendendo alguma coisa hoje? A gente geralmente usa esse capítulo para levantar dízimos e ofertas. Mas olha o que é que ele diz aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim. 3:1. Filho meu. Diga, está falando comigo. Não está falando com o ímpio. Não está falando com o estrangeiro. No sentido de estrangeiro, como a Bíblia fala, que é aquele que não tinha aliança. Está falando com filhos. E aí ele diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem quer viver dias de vida e paz aqui? Então o que é que a palavra está dizendo? Guarde os ensinamentos. Considere o que Deus diz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Porque acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aí olha o que é que o versículo 5 diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Queridos, não tem como você dizer eu confio no Senhor e resolve as coisas da sua cabeça. Não é compatível. Ou você confia na instrução, ou você faz as coisas pela sua cabeça.
confiar não é ser irresponsável. Confiar é ouvir o que Deus diz sobre aquilo e fazer o que Deus diz sobre aquilo, mesmo que aquilo não faça sentido para você. Porque na maioria das vezes não faz. Porque as coisas de Deus é loucura para os homens. Então nunca vai fazer sentido. E é exatamente aí que ele diz: ei, não vai fazer sentido aquilo que eu vou dizer para você naquela situação, mas não deixe que a razão tire você da sua confiança na minha palavra. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não busque razões para não fazer o que Deus diz. Porque Deus fala e na hora o entendimento já começa. Mas por quê? Para quê? Não faz sentido. Mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Querido, não te estribes. Obedece. E quanto mais rápido você obedecer, mais rápido a graça vai te sustentar naquela posição. Agora, quanto mais você demorar para obedecer ao comando do Senhor, mais os teus pensamentos vão se levantar e colocar empecilho para você não fazer. Existem coisas que você não pode parar para pensar sobre elas. Porque se você parar para pensar, você perde a graça da direção. Eu vou dizer de novo, porque isso é uma coisa, queridos, existem coisas que Deus fala e vai até a gente obedecer. Mas existem coisas que se você perder a direção, você perdeu a porta da oportunidade que Deus estava te dando. Vou dizer de novo. Rapaz, isso está tão forte dentro de mim. Nós temos orado e eu acredito que todos nós oramos por coisas aqui. A porta do sobrenatural, ela não vai vir pintada de vermelho para sinalizar para os seus olhos físicos, não. Você vai discernir as oportunidades de Deus é pelo Espírito. As respostas de Deus, que Deus tem para você, vêm pelo Espírito, não é pelo natural. Se você não estiver atento à direção, ao ensino, a considerar a presença, a instrução que Deus está dando dentro de você, você vai passar pela porta de algo que você está aguardando há muito tempo e você não vai perceber onde ela está. Queridos, deixa eu te dizer, nós temos que parar de viver a vida cristã como se der, deu. Ah, se não deu, paciência. É a sua vida, é o seu futuro, é o seu propósito que está em jogo. Não é qualquer coisa. É tudo que Deus tem preparado para você. Porque existem decisões que não vão alterar o seu futuro, mas existem decisões que você pode nem imaginar, mas podem determinar para sempre mudar para sempre o curso da sua vida. Se eu tomar a escolha entre tomar um gelado de chocolate ou um de morango, isso não vai mudar meu futuro. Mas dependendo com quem eu esteja me associando, isso pode mudar totalmente o meu futuro. A decisão que eu tomo, existem decisões que você pode dizer, eu errei, Senhor me perdoa. Deus perdoa. Mas algumas decisões você vai colher a consequência daquela decisão para o resto da sua vida. E não é porque Deus é ruim, é porque não tem como voltar atrás. Porque nós estamos soltos, considerando só o que eu quero. O que eu quero, queridos, o que eu quero, às vezes está tão distante do que Deus quer. E aí o mundo joga uma frase dizendo, corra atrás da sua felicidade. De uma forma irresponsável, negligente, incentivando a carne a manifestar a sua vontade. É o que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim. Ser feliz. Felicidade verdadeira só existe quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa,
com as pessoas certas, da maneira certa, no tempo certo. Quando você veste a roupa do propósito e você se encontra adequado com aquilo que Deus projetou para você. Aí eu te digo, Jeremias 29:11 diz, ou é 11:29? 29:11, né? Eu sempre confundo. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei. Às vezes a gente chega e diz assim, mas Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes Deus tem que falar assim, eu que sei. Eu que sei. E Deus não está fazendo isso para ser autoritário. Deus está querendo dizer para você, ei, o que eu tenho preparado para ti é além disso que você quer. O que você está agarrado é osso seco. Eu tenho para você planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele diz, eu é que sei, porque foi ele que escreveu já o script, o roteiro de toda a sua história. Salmo 139 diz, todos os dias da nossa vida foram escritos no livro. Querido, tudo que está a seu respeito já foi feito, já está programado, já está projetado, mas cabe a você querer vivê-los. Seguir o script, o guião, como vocês falam. Porque sabe, o autor da história sabe como ela acaba. E ele está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Querido, tem gente aqui que está com tanta guerra. Querido, só pelo fato de você estar em guerra já mostra que você não está no lugar certo. E quando eu falo no lugar certo, é no lugar certo das tuas decisões aqui. Porque os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Não parece doido? Um dia eu disse, Senhor, parece duas coisas diferentes. Você diz, você é que sabe, mas depois você diz, para dar o que você quer. Porque Deus falou comigo, o que queima no teu coração, fui eu que coloquei. Só que você não está tendo a leitura correta, nem do que é e nem de como chegar lá. Eu sei. E eu vou te conduzir, porque o mapa do tesouro está na minha mão. E aquele que vai ser o guia, que vai te levar ao tesouro, eu coloquei dentro de você. Leia o mapa e siga o guia, e você vai viver o que eu já coloquei dentro de você. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Eu já disse aqui, eu já ministrei outras vezes sobre isso, que eu tinha uma inclinação de justiça tão forte dentro de mim. Coisa errada, coisa torta, iniquidade, injustiça mexe comigo. Mas antes de nascer de novo, eu entendi que era que Deus queria, que era que a vocação que eu tinha era para alguma coisa na área da justiça. Eu já disse isso aqui. É tanto que eu ia fazer faculdade de Direito para ser o quê? Ou promotora, ou delegada, ou juíza federal. Ainda queria ser policial da Interpol também, né? E eu achava que aquilo que tinha dentro de mim, a aplicação era essa. Mas aquilo que tinha dentro de mim era a vontade de Deus, era o propósito de Deus, porque no dia pouco tempo depois que eu nasci de novo,
Eu nem sabia o que era chamado. Eu nem sabia que uma mulher podia ser chamada por Deus para fazer ou para pregar. E um dia Deus me deu um sonho. E esse sonho eu estava ministrando para muitas pessoas. E eu disse, meu Deus, e eu era tímida demais, demais, demais. Eu disse, rapaz, não era nem a questão de ser tímida, eu tinha medo de gente. Aí Deus dá um sonho com eu ministrando para um monte de gente. Eu disse, está doido. Ou entregou para o lugar errado. Porque essa não sou eu. E Deus disse, não. Essa é a você que você ainda não conhece. E eu disse, Senhor, então fala comigo na sua palavra. E quando eu abri a palavra e comecei a folhear o texto de Isaías 42, pulou da Bíblia. Rapaz, aquilo entrou como uma espada no meu coração. E esse texto você vai ver que Deus diz, eu te levantei em justiça. Eu te levantei em justiça. Tomo-te pela mão para pregoar o direito e a retidão. E Deus falou, você percebe agora porque justiça queima dentro de você? Eu coloquei a justiça dentro de você, mas o seu código que você vai estabelecer o direito não é um código penal, não é um código civil, mas é o código da minha palavra, para estabelecer a retidão, para trazer a retidão. Foi quando eu entendi Jeremias 29:11. Eu é que sei. Deus é que sabia o lugar por onde me conduzir para chegar aquilo que Ele tinha para mim. Eu achava que era uma faculdade. Deus está dizendo, oh, eu que sei. Eu que sei. Vai ser o que você deseja, é o que queima no seu coração. E algumas pessoas dizem, mas você abriu mão da faculdade de Direito, você não ficou frustrado? Oh, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe coisa melhor na face dessa terra do que você cumprir a vontade de Deus. Eu não podia ser mais realizada. Porque encaixou, meu amigo. Veio e completou o que faltava. Eu estou dizendo que todos aqui têm chamado ministerial? Não. Mas com certeza, todos vocês têm um propósito divino sobre a sua vida. E você só vai descobrir quando você estiver considerando a presença do Senhor e se colocando debaixo da vista dos olhos dEle, para que Ele possa te instruir, te ensinar e te conduzir pelo caminho que você deve seguir. E isso não é só respeito a chamado, propósito, queridos. Deus não tem interesse apenas em fazer com que você seja bem-sucedido na chamada ou no propósito. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as coisas da sua vida. Nos negócios que você faz, nas amizades que você tem, nos relacionamentos, no casamento. Deus sabe a melhor pessoa para você. Deus não está escolhendo, olha, tem que ser aquela, e você dizer, mas eu não gosto daquela. Não, não é assim. Mas Deus conhece o coração da pessoa melhor do que você, porque você só vê o que está por fora. Mas Deus conhece aquilo que nem a outra pessoa conhece de si mesmo. Porque eu não sei se você sabe, mas existem coisas sobre você que nem você sabe sobre você mesmo. Só que o que é que acontece? Nós estamos conscientes de nós mesmos, e conscientes de nós mesmos nós colocamos pressão e dizemos, mas eu quero agora, está passando o tempo, tá chegando a hora, e as coisas estão acontecendo, e o mundo está andando, e eu estou assim. E talvez você esteja achando que está assim num lugar perdido, e esse assim é o lugar mais seguro que você poderia estar. Porque muitas pessoas andam rápido, mas sem direção, elas caminham para a perdição. O melhor lugar que nós podemos estar é debaixo das suas vistas. E querido, se você não levar Deus para fora da igreja local, você vai perder esse senso. Se você não colocar Deus na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, no seu sábado, no seu domingo,
em 2019 ainda, que ainda tem uns dias, 2020, 2021, querido, você vai perder a instrução daquele que fez o guião sobre a sua vida. Você vai frustrar, vai queimar tempo, e você vai dizer, vai chegar o tempo que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu não precisava ter perdido esse tempo todo se eu tivesse só considerado o que Deus disse naquela altura. Queridos, pior do que perder dinheiro é perder tempo. Eu não sei sobre você, mas eu perdi 4 anos da minha vida numa decisão estúpida. E esses 4 anos fizeram falta. Mas sabe, quando você alinha o seu coração ao propósito de Deus, Deus reme o tempo que você perdeu, acelerando os teus dias. Porque para um coração contrito e um espírito quebrantado não existe perda, existe ganho, existe aceleração, existe Deus colocando você em movimento, e não vai ser pesado porque você está fazendo na sua força. Vai haver uma graça que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, só podia ser o Senhor na minha vida, porque eu não teria jamais capacidade para isso. E é aí onde Ele diz, eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra de poder. Sou eu, o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente para qualquer coisa e qualquer área da nossa vida, querido. A gente coloca Deus tão pequenininho. E a gente sai que nem doidos, desesperados, com a mão na cabeça. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como é que vai ser? A gente só coloca Deus na frase, mas a nossa confiança não está em Deus. Porque a gente está se estribando no nosso próprio entendimento. Não é compatível. A gente só está falando da boca para fora, mas ai meu Deus, é nada. É a mesma coisa que dissesse, ai meu pé. Não tem poder. Porque o poder está em guardar o ensino e obedecer à direção. E às vezes a gente acha que porque Deus está guiando, tudo vai ser flores. Não, às vezes a gente precisa passar por processos de ajustes, até a gente estar limado, sem nó. Porque Deus não vai entregar o que Ele tem enquanto você não estiver preparado. E esse processo de preparação é onde pessoas estão perdendo o foco. Por quê? Porque dói. Vai doer. Vai doer. Porque está torto. E para endireitar tem que quebrar e colocar no lugar certo. Mas depois que coloca no lugar certo, pode ser usado para todo o fim que Deus projetou, porque foi endireitado, meu amigo. Dói. Mas deixa eu te dizer, a dor nunca vai ser maior do que a graça. Existe uma graça, existe uma capacidade divina sobrenatural sobre nós. Para quê, pastora? Para o que você precisa. Em que área você precisa? Em qualquer coisa que você precise, que Deus esteja sinalizando para você, mas você está dizendo, Senhor, eu não sei se eu consigo. Ele diz, obedece. Se você obedecer, a minha graça virá sobre você. A minha graça vai te fortalecer. A minha graça vai te sustentar. A minha graça vai te preservar naquele lugar de obediência. Graça, queridos. Graça de Deus. A graça do Senhor. Ele diz graça sobre graça. Abundante graça. Você acha que você vai conseguir fazer o que Deus está falando na sua força?
Never! Esquece. A gente não tem poder de curar uma dor de cabeça numa formiga, meu amigo. Mas deixa eu te dizer, a graça está onde? A graça está na obediência. A graça está sobre a palavra. Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos. Eu não tenho poder. Senhor, empurrou a mão sobre aquela pessoa. Ei, para de considerar você e considera, anda consciente da presença. Não é você, é Ele através de você. E toda vez que você obedecer, a graça de Deus, o poder de Deus vai te sustentar. Às vezes a gente acha que a graça de Deus é de conta-gota. Tique, tique. Uma gota de graça, querido, não é suficiente para as grandes coisas que estão preparadas para nós vivermos nesses últimos dias. Nós precisamos é de abundante graça. E deixa eu te dizer, nós temos ela. Nós temos, está disponível. Você só precisa crer no que Deus diz. Talvez você diga, essa mulher é louca. Verdade. Verdade. E quer que eu te diga? Eu espero ficar cada dia mais doida por Jesus. Porque a Bíblia fala que a palavra é loucura. Se você se comporta normalzinho demais, é porque está faltando uma boa dose de palavra na sua veia. Porque não tem como você ter os pensamentos de Deus e se manter pensando de uma forma racional. Deus diz, dá para ter. Como é que eu vou ter se eu estou dando? Porque vai ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí Deus diz, paga o mal com o bem. Por quê? Porque fazendo assim você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. No reino de Deus é tudo assim, ó. O contrário. O mundo diz, retém para ter. Paga o mal com o mal. Deus diz, dá para ter. E paga o mal com o bem. Só doido faz isso, querido. Só doido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, acho que você está muito normalzinho ainda. Você está recebendo alguma coisa? Quando você entender que aquele que verdadeiramente crê se alegra. Aquele que verdadeiramente crê nas palavras do Senhor se alegra, porque sabe que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Havendo Ele falado, Ele não cumprirá? Ele é El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Aleluia! Você pode dizer aleluia! Ha-ha! Ha-ha para você! Ha-ha para você! O diabo está dizendo que você não vai conseguir, aí você faz ha-ha, diabo, eu já tenho! Eu já tenho! Você não vai conseguir, eu já posso! Você não vai chegar, eu já cheguei! Querido, isso não é discurso motivacional, não. Isso é a palavra, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz.
Isso é coisa para animar o auditório. Não, não precisa animar você não. Porque se você está sendo animado só pelo que eu estou dizendo, se não for por crer no que a palavra de Deus diz, lá fora você vai voltar a ficar desanimado. Mas quando a palavra te acende, você vai ficar afogueado dentro e fora daqui. Porque a palavra de Deus está sendo vivificada no seu coração. Sabe, queridos, quando a gente não considera a presença, a gente sai, encontra com uma pessoa, a pessoa chega e diz assim: e aí, fosse para a igreja? Fui. Como foi o culto? Rapaz, foi bom demais. E o pastor ministrou sobre o quê? Não, não foi o pastor não, foi a pastora. Ministrou sobre o quê? Rapaz, eu não lembro não, mas foi bom demais. Acabou aqui. Acabou aqui. Quando você tem um coração receptivo, querido, você vai saber o que Deus tratou com você. Porque a palavra encontrou lugar no seu coração. A palavra não caiu por terra. Você não deixou a palavra passar sem pegar ela. Você diz: epa, isso é para mim. Isso aqui é para mim também. Isso aqui também é para mim. É tudo para mim. Porque você nunca sabe quando você vai precisar daquela palavra. Rapaz, se a gente não se alegra em Deus, vai se alegrar em quê? Na bolsa de valores aí. Eu agora vou ligar a TV para me alegrar nas notícias. Você está fazendo o caminho oposto. Não é ligando a televisão que você vai se alegrar. Mas para que eu preciso me alegrar, pastora? Para ter força. Porque a Bíblia diz que a alegria, não a da televisão, mas a que vem do Senhor, é a nossa força. Sem alegria não existe força. Mas eu estou com vontade de chorar. Chore rindo. Já chorou rindo? Eu já. A lágrima descendo. Eu... É uma questão do que você considera mais forte. E ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece na igreja, reconhece no carro, reconhece no caminho para o trabalho, reconhece no caminho para a escola, reconhece no caminho para a faculdade, reconhece no caminho dos sentimentos, reconhece no caminho do corpo, da saúde, das finanças, reconhece em todos os teus caminhos. E quando você reconhece Deus, coloca Deus naquele lugar, o que é que vai acontecer? Ele, não é você, Ele endireitará o que está torto, o que está quebrado, o que está falido, o que está destruído, o que não tem mais chance de nada. Deus endireitará os nossos caminhos. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar. Só mais rapidinho. 2 Samuel, rapidinho. 2 Samuel no capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. 2 Samuel 6, versículo 1 diz assim: tornou Davi juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. A arca era onde a presença de Deus estava, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Guarda esse nome, Abinadab, diga Abinadab. Onde era que estava a arca de Deus? Na casa de Abinadab, ok?
Se você repetir esse nome Abinadab bem rápido, você é batizado no Espírito Santo. Não, é brincadeira, viu? É brincadeira. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô. Se você está grávida ou vai ter filhos, 2 nomes muito bonitos para botar nos seus filhos. Filhos de Abinadab guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por ali estar em reverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, para depois você não dizer, meu Deus do céu, uma coisa boa que eles estavam fazendo, aí o morre, porque impediu que a arca caiu. Muito tempo eu fiquei confusa com esse texto, mas deixa eu te dizer, 2 princípios aqui foram quebrados. Deus, em Números 4, fala e dá instruções de como a arca deveria ser levada. E a arca nunca poderia ser levada em cima de carros puxados por bois. A arca, ela tinha argolas, aros aos lados dela, onde se colocava uma vara, e aquilo ali era erguida e se colocada sobre os ombros do sacerdote. E era assim que a arca deveria ser transportada, e não em cima de um carro de bois. Então, eles fizeram o transporte da arca de uma maneira errada. E aí, o que é que aconteceu? Os bois tropeçaram, o carro balançou, a arca caiu. Ia cair. Uzá, na melhor das suas intenções, foi tentar segurar a arca, só que morreu. Por quê? Porque Deus é santo. Uzá não podia tocar, porque Uzá não estava santificado. Entende? Queridos, por isso que é perigoso você ter recebido Jesus, ter o santo morando dentro de você e vivendo uma vida de pecado. Você está tocando o santo com o profano. Você pode não ser fulminado como Uzá foi, mas uma hora a conta chega. Não porque Deus faz. Porque aqui diz que a ira do Senhor, mas na realidade, deixa eu explicar essa passagem dessa forma. Deus não foi o causador. Imagina, quem aqui já lavou uma panela de gordura? Já? Eu não sei como você lavou, mas eu já lavei assim. Uma frigideira estava cheia de gordura. Eu não peguei aquela gordura e simplesmente passei a esponja ali dentro, porque aquilo ia ficar pior ainda. Eu coloquei o que dentro? Detergente. Porque o detergente em si tem elementos de purificação. E o detergente em contato com a gordura, ele dissolve a gordura. Deus, a santidade de Deus tem elementos de purificação. Não é que Deus causou, mas usar a gordura entrou em contato com o detergente. E por isso ele morreu. É diferente de Deus ter feito. Entende? Se você entra em contato com aquilo, que é um agente purificador, de uma forma que não deve ser feita, não é que o agente purificador é ruim, porque aquilo é a sua natureza. Tudo que é santo, toca em santo. O impuro só pode vir para o santo se ele passar pelo agente purificador do novo nascimento. Está comigo? Porque quando você nasce de novo, você é purificado, santificado pelo sangue de Jesus que te lava e te purifica de todo pecado. Por isso que hoje a gente pode estar na presença do Senhor. Sem culpa, sem medo. Vou tocar em Deus. Ai, meu Deus, não, porque senão eu vou ser fulminada. Não, porque agora o mesmo agente purificador que existe em Deus, existe em nós também. Mas olha só, isso foi só um parêntese.
Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Olha que coisa interessante. Geteu era da tribo de Gate. E da tribo de Gate foi onde veio Golias. Então não era um judeu bonzinho, no sentido assim da linhagem de Israel. A arca ficou na casa de um geteu. Só que olha o que foi que aconteceu quando a arca ficou na casa desse homem. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quantos meses? 3 meses. E nesses 3 meses o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Aí ele diz: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então, você vê que 3 meses a presença ficou na casa daquele homem. E tudo na vida dele se alinhou e prosperou. Agora, 1 Samuel no capítulo 7. Abre lá rapidamente. Antes da arca ficar na casa de Obed-edom, ficou na casa de quem? Quem lembra? Abinadab. Primeira Samuel 7:1 diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, porque a arca já tinha vindo de Bet-Semes, que tinha vindo dos filisteus, e essa arca estava pousando em cada lugar, meu amigo, até que chegou na casa de Abinadab, na colina, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca, ou a presença do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a quantos anos? Diga 20 anos. Agora, peraí, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E na casa de Obed-edom? Rapaz, 20 anos é bem diferente de 3 meses, não é? E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Dos 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, não menciona que Deus o abençoou. Mas os 3 meses, e olha que Abinadab era da linhagem, era sacerdote, era todo bonitinho. Obed-edom, geteu, descendente da tribo de Golias. Vamos dizer. Mas a arca ficou lá 3 meses. E tudo que ele tinha foi abençoado. Queridos, isso nos dá uma lição. Às vezes estamos dentro da igreja há 20 anos. A nossa vida continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós podemos ter uma coisa por comum. Quantas pessoas portugueses, eu digo porque meu marido é português, e algumas coisas de monumentos históricos, coisas assim, ele só conheceu depois que casou comigo. Sabe por quê? Não é ofensa, não. É a realidade. A gente não valoriza o que a gente tem. Quando você tem uma coisa há muito tempo, você toma ela por comum. Por causa de Abinadab ser judeu,
já saber sobre a arca. Ok, glória a Deus, a arca está no nosso meio. Aleluia. Sabia, porque a arca já tinha estado no meio do povo. Mas na casa de um estranho, foi a primeira vez. Eu lembro a primeira vez, a minha primeira vez aqui, em Portugal, em 2013, quando eu cheguei ali em Belém. Sabe como foi que eu cheguei ali? Uau! 50 milhões de fotos, em todas as poses possíveis. Hoje, sim, é bonito. Mas eu não fico mais assim. Porque não é novidade. Sabe, queridos, a gente corre um risco muito sério de tornar comum as coisas divinas, porque temos e não sabemos o preço que aquilo custou para chegar até nós. Porque a arca era deles, mas a arca não era de Obed-edom, não era dos Geteus. E ele disse: rapaz, a arca está na minha casa, a presença está na minha casa, Deus está na minha casa. Abraão, anda consciente da minha presença e serás perfeito. Obed-edom fez o que Abraão fez. Senhor, você está na minha casa. A arca do Senhor está na minha casa. A presença de Deus foi considerada naquele lugar. E Deus fez em 3 meses o que não fez em 20 anos. Rapaz, queridos, a gente está perdendo alguma coisa. Porque não pode, pelo amor de Deus, não pode. A gente se reunir aqui e a gente não vê essa manifestação. A gente está nas ruas e pessoas enfermas passando pela nossa frente e a gente não fazer nada. Pessoas com problemas, pessoas perdidas, pessoas que não conhecem Jesus, e Deus não se manifesta. É porque Deus não quer. Não, é porque você não considera. Porque quando você considera Deus, não só quando você está num ambiente religioso, mas desde o dia, do momento que você abre os seus olhos e põe o pé no chão e diz: Senhor, consagro a Ti o meu dia, Ele é Teu, me guia, me conduz, me dá direção. Você está reconhecendo o Senhor no seu dia, está reconhecendo o Senhor nos teus caminhos. E queridos, você levantou, você armou a antena parabólica. Você levantou sua antena e sabe, quando você sai de casa, Deus pode dizer: não pega esse caminho não, porque teve um acidente. Pega aquele ali. Olha, rapaz, eu não sei porquê, eu tenho uma impressão no meu espírito que eu devo ligar para uma. Eu estou vendo direto a imagem dessa pessoa. Liga para ela. Queridos, Deus vai começar a te instruir em coisas no teu trabalho. Rapaz, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fechar esse contrato? Como é que eu vou... E Deus vai dizer: olha, faz isso aqui, você vai tirar isso aqui, vai ficar melhor. Faz desse jeito. Em tudo você será abençoado. Abençoado. Porque você considerou a presença. Tudo que você tem é abençoado. Deuteronômio 28. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, obedecendo os teus mandamentos, inclinando os teus ouvidos, bendito és, abençoado és.
Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais. Onde tu colocares as tuas mãos vai prosperar, onde você colocar o seu pé é seu. Querido, não haverá empecilho, as trevas se levantarão, mas o poder que está dentro de nós, a presença dentro de nós, é maior do que aquele que está no mundo. Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Queremos a bênção, mas não queremos a instrução. – 20 anos. Nada. 3 meses. Tudo. Pastora, como é que eu faço? Eu tenho não sei quantos anos de crente, nunca vi esse tipo de ação. Reconhece o Senhor. Considere a presença do Senhor em todos os teus caminhos. Considere a presença do Senhor quando você se reunir com seus irmãos, porque aqui Ele está no lugar mais propício. Porque aqui todos creem. E todos deviam se render. Mas às vezes a gente chega, não apenas na hora do louvor, como na hora da palavra. E tomamos o que cantamos por comum, entretenimento, e a palavra como discurso. Mas quando você começar a ouvir a palavra, com essa intenção, Deus está falando comigo. Deus está me transmitindo palavras de vida para alinhar a minha vida. Você vai viver de uma forma que você nunca viveu antes, porque Deus vai endireitando, não apenas você, mas todos os seus caminhos. Aleluia. Amém, queridos? O grupo de louvor pode subir. Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Você vai praticar essa palavra? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria falar para todas aquelas pessoas que estão aqui, que ainda não fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. Se você está aqui e você ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, essa parte é diretamente para você. Deus quer morar dentro de você. Deus quer que você tenha a presença dele dentro de você. Como você ouviu hoje, tudo aquilo que Deus fez enviando Jesus foi para que você pudesse se tornar a casa dele. Se você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, faz essa oração comigo do seu coração. Não é algo que você precisa fazer uma coisa. A palavra de Deus diz, você só precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Então, faz essa oração comigo, do seu coração. Todos nós vamos fazer essa oração. Eu quero que todos repitam, diga: Senhor, eu venho a Ti, em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma Tu lançarás fora. Senhor, eu creio com meu coração e confesso com a minha boca: Jesus Cristo morreu em meu lugar e também ressuscitou para mim. Eu creio e recebo Ele como meu Senhor e Salvador. E eu creio que deste momento em diante eu me tornei seu filho. E eu tenho agora acesso não apenas à sua presença, mas também a sua presença habita dentro de mim. Muito obrigada, Senhor,
Porque agora eu posso te chamar de pai. Eu sou teu filho. Tu és meu pai. Em nome de Jesus. Amém.